Bom dia, irmãos. Bom dia. Eu gostaria que você estendesse a sua mão ao irmão que está ao seu lado e diga assim: Deus é bom em todos os tempos. Deus é bom em todos os tempos. Em todos os tempos, Deus é bom. Em todos os tempos, Deus é bom. Sukuua olotembo vyose. Sukuua olotembo vyose. Olotembo vyose sukuua. Essa é uma saudação calorosa que vem da África, Angola, em que eu faço parte do meu país, né? Falamos em português e falamos também em Ubuntu, que é a nossa língua materna. Em primeiro lugar, queremos agradecer ao nosso Deus, que nunca nos desamparou, aquele que é, aquele que foi e aquele que sempre será. O Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus do amanhã. O Deus da Angola, o Deus do Brasil, o Deus de todo o mundo. Queremos também agradecer o carinho que a Igreja de Ouro Preto nos tem, pelos irmãos Vanderlei, irmão Reginaldo, irmão Ari, irmão... quase todos os irmãos, aqueles que nos receberam quando nós chegamos, muito, mas muito obrigado. O mais difícil é ser estrangeiro em terra alheia. Aliás, nós todos somos estrangeiros e forasteiros aqui neste mundo. Então, nosso muito obrigado. Queridos irmãos, se olharmos para o mundo, se olharmos para aquilo que tem acontecido no mundo, sem dúvida alguma, a gente vai dar conta que vivemos os últimos capítulos da história deste mundo. Vivemos os últimos segundos, já não em minutos. Vivemos os últimos segundos da história deste mundo. Se olharmos aqui no Brasil, já há uma lei em que o homem casa-se com um homem, a mulher casa-se com uma mulher. Se olharmos no que acontece no México recentemente, um homem casou-se com um crocodilo. Se olharmos no que acontece na Europa, as guerras, se olharmos para o que acontece na África, a fome, as pessoas morrendo de fome, queridos irmãos, isso tudo indica que nós vivemos os capítulos, os últimos capítulos da história deste mundo. Vivemos os últimos segundos que Jesus está voltando. Não tem volta, não tem volta. É Jesus voltando. Na terça-feira, por volta das 16 horas, eu ia conversando com a minha esposa, que mando até saudações para ela. Eu perguntei a ela se o nosso filhinho estava a ensaiar para o Natal das crianças. E ela me disse sim, que a criança esteve a ensaiar e que quem estava a dar ensaios era a minha prima, no caso a diretora da Escola Sabatina Infantil. E aí a gente conversou, nos despedimos. 5 minutos depois, volta a me ligar dizendo que aquela que esteve a dar ensaios, a minha prima, no caso, saindo da igreja para a sua casa, foi atropelada e morreu no local. Queridos irmãos, o mundo está violento. Não sabemos a hora da nossa partida. Dizia alguém que não existe a hora mais incerta do que a hora da morte. Isso é real. Minha prima saía da igreja depois de dar ensaio, indo para casa, é atropelada e morre no local. Bem-aventurado aquele que reconhece que Jesus é o seu Salvador e que morre na sua palavra. Nós ficamos tristes no caso, mas ficamos felizes por um lado, com uma maior certeza e esperança de voltar a vê-la, porque ela descansa no Senhor. Amém. Não vivam como se nunca fossem morrer. Queridos irmãos, não existe coisa melhor na vida
que morreram em Cristo. Há uns 5 anos, o meu tio, ele se chama David, ele ficou afastado da igreja durante 16 anos. Depois de 16 anos, ele volta para a igreja. O primeiro sábado foi batizado e o segundo sábado ele morre. Bem-aventurados aqueles que reconhecem e voltam, porque aqueles morrem no Senhor. Prezados irmãos, vamos hoje refletir sobre um assunto muito, mas muito interessante. Um assunto que quando eu leio, um assunto que quando eu penso, um assunto que quando eu imagino, eu fico com muito medo. Eu fico a tremer. Eu fico sem jeito. E infelizmente é um assunto pouco pregado nas nossas igrejas. É um assunto desconhecido, é um assunto ignorado por muitos. Prezados irmãos, nós hoje vamos viajar um pouco sobre a revelação de São João, lá em Apocalipse. E a gente percebe que o livro de Apocalipse é um dos livros menos lidos, mas é um dos livros, aliás, é um livro que revela o acontecimento do fim, o acontecimento da vinda de Jesus Cristo e o acontecimento com a vinda de Jesus Cristo. Precisamos entender que apóstolo João nos revela aquilo que será antes da vinda de Jesus, aquilo que será com a vinda de Jesus. Então, vamos hoje falar sobre o juízo final. Eu, quando olho sobre o juízo final, meus irmãos, eu fico com muito medo. Fico muito sério. E o juízo final está para breve. Juízo final. Já aconteceram vários juízos. Já aconteceu o juízo da destruição do povo de Sodoma e Gomorra. Já aconteceu o juízo da destruição com a água, por intermédio daqueles que não acreditaram em Deus e não entraram na arca de Noé. Mas esse juízo que nós vamos falar hoje é o juízo final. Será o maior evento dos eventos que vai acontecer neste mundo. Ninguém vai escapar. Ninguém. Queridos irmãos, vamos viajar um pouquinho sobre a nossa Bíblia, lá no último livro, Apocalipse 20. Apocalipse 20, nos seus versículos 11. Apocalipse 20, nos seus versículos 11 até 15. Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, a tua palavra agora está aberta, Senhor. Venha, por favor, nos transformar com a tua palavra. Faça com que o Espírito Santo, em poder, esteja aqui, nos fazendo compreender a tua palavra, de maneira que tudo que possamos ouvir, Senhor, possamos colocar em prática. Senhor, por favor, se está aqui dentre nós alguém que andou distante de ti por muito tempo, Senhor, por favor, hoje volte a colocar, a recolocar o seu nome no livro da vida. Venha perdoar o nosso pecado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, Apocalipse 20, nos seus versículos 11 até 15. Alguém achou? Alguém achou? Alguém pode tomar a leitura, por favor? Eu vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. No ar
entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém. Amém. Queridos irmãos, olhem a seriedade do texto. Eu fico com medo. Olhem a seriedade do texto. Versículo 11. E viu um grande trono branco, e que estava se assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Queridos irmãos, o apóstolo João mostra a revelação de um trono branco. É a primeira vez que a Bíblia fala de um grande trono branco. E quem estava se assentado neste trono era alguém cuja presença fugiu dos céus da terra. É um trono branco, é um trono de paz, é um trono de justiça. Quem esteve se assentado neste trono é um grande juiz. Aquele juiz que é o Salvador, agora chega nesse trono, se assenta como juiz. Queridos irmãos, olhem a seriedade disso. Aquele que veio, morreu, nos salvou, hoje aí se assenta como um juiz, que vai julgar todos de acordo às suas obras. E eu sinto medo com isso, irmãos. Sinto medo. Afinal de contas, o que é o juízo final? O juízo final é nada mais, nada menos que acerto de contas. O juízo final é nada mais, nada menos que um ajuste de contas. E é isso que vai acontecer. Haverá ajustes de contas. Haverá acertos de contas. Todos seremos julgados. Todos compareceremos no tribunal de Deus. Porque o juiz que se assentou no trono branco é um juiz justo. É um juiz que julga. É um juiz que não tem dissenção de ninguém. É um juiz puro. As testemunhas são santas. É um juiz santo. Queridos irmãos, olhem a seriedade desse texto. E olhem a seriedade de como o juízo final vai acontecer. Se a gente continuar nos seus versículos 12, Apocalipse 20, a gente vai dar conta. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram seus livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Retenha a palavra livros. Abriram-se livros. Queridos irmãos, significa dizer que tudo que a gente faz está escrito em algum lugar no céu. Está escrito em algum livro. Aí o apóstolo João diz que abriram-se livros. Todas as nossas ações, todas as nossas práticas estão escritas em um dos livros lá no céu. Queridos irmãos, é um assunto muito sério. Não importa o pecado que você cometeu em 1990 e tal. Não importa. Está escrito em um dos livros no céu. Por isso que o apóstolo João fala que abriram-se os livros. Será um filme. Será uma cena jamais vista em todo o mundo. Em que todos, grandes e pequenos, em que vereadores, em que deputados, em que governadores, em que presidentes, todo mundo vai comparecer diante do juízo final.
E Jesus vai julgar todos, um a um, segundo cada um aquilo que é merecido. Olhem a seriedade desse texto, irmãos. Nesse juízo não haverá pagar fiança. Nesse juízo não haverá pedido de desculpas, porque a porta da graça já se fechou. E Jesus vem e vai julgar. Aquele que é santo continua santo. Aquele que é ímpio continua ímpio. Não haverá pedidos de perdão. Jesus me perdoa. Não, aí a porta da graça já se fechou. Vão se abrir os livros. E Jesus vai te fazer lembrar. Lembras quando você não deu de comer a alguém que padecia? Lembra quando você passou e não ajudou? Isso tudo está escrito, queridos irmãos. Os livros. Retenha a palavra livros. Se a gente continuar no versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Queridos irmãos, esse será um momento em que aqueles todos que morreram, o mar vai entregar os seus mortos. A morte vai entregar os seus mortos. E os livros vão se abrir. Jesus vai chamar cada um, um por um, todos diante desse tribunal. Todos ressurgidos compareceremos nesse juízo. E aí cada um vai receber a sua sentença. E o mais perigoso vem aí nos versículos 14 e nos versículos 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. Este será um dia em que a morte vai receber a sua sentença de morte. A morte vai morrer. A morte vai receber o que é merecido dela. A morte vai receber a sua própria morte. Interessante isso. Nos versículos 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Isso é o mais interessante e o mais perigoso. Significa dizer que aquele que não foi achado no livro da vida, se o teu nome não está no livro da vida, se o teu nome não está no livro daqueles que farão parte da eternidade, é porque o teu nome está no livro daqueles que vão para o lago do fogo. E aí, nos seus versículos 12, 13, 15, fala de obras. E afinal de contas, quais são essas próprias obras? Se calhar alguém está a perguntar que obras, por exemplo, seremos julgados. Quais são as obras que Jesus vai julgar? Quais são aquelas obras que vão nos condenar? O apóstolo Paulo nos responde. Em Gálatas, capítulo 5, nos seus versículos 19. Porque as obras da carne são conhecidas. Quais são? O adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfírias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicidas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca do que vos escrevo. Claro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Queridos irmãos, aí Jesus apresenta os livros em que as obras que nós cometemos, as obras que nós praticamos, são reveladas. Se você não fala com o irmão, se você anda aí nos quimbanda, se você anda aí nos feiticeiros para te curarem, se você anda aí nos adivinhas para te curarem, queridos irmãos, isso tudo está registrado.
Isso tudo está escrito em um dos livros. Isso tudo está registrado em um dos livros. É interessante a gente entender que essas obras que nos condenam estão todas escritas. E quando a gente entender lá em Eclesiastes 12, nos seus versículos 14, que diz que Jesus trará o juízo a todas as obras, até as coisas encobertas. O que é que você tem feito na escondida? O que é que você tem feito e acha que Jesus não tem visto? Quais são as tuas ações, as tuas práticas distantes da igreja? Meu irmão, não se engane que tudo que a gente faz está escrito em algum lugar. O irmão pode não ver, o ancião pode não ver, o pastor pode não ver, mas Jesus Cristo está vendo e está escrevendo. E o interessante desse grande dia, o interessante desse grande juízo final, é que não haverá distinção de ninguém. Grandes e pequenos, pobres e ricos, grandes e pequenos, juízes, advogados, pobres, aqueles que não têm condições, todos no mesmo pé de igualdade, na mesma cadeira. O único juiz que é santo, ele vai julgar porque é santo, vai julgar de forma santa. Queridos irmãos, imaginem estar diante de Jesus, a ser julgado e te abrir o livro, abre o filme e vê o quanto você fez. Aquele dia, nas escuras, nas escondidas, você aí a procurar os timbanda. Naquele dia, você não saudou teu irmão, porque você tem uma briga com teu irmão, você não se fala com teu irmão. Naquele dia, Jesus vai revelar quanto você fez. Naquele dia, tudo, mas tudo virá à tona. Sem distinção de ninguém. Não importa quanto tempo você está na igreja. Não importa se você está há 20, 30, 40 anos, se você é ancião, diaconiza, pastor, não importa, o juízo é para todos. O juízo é para todos. E naquele dia não haverá desculpas de que não, eu nunca ouvi falar da palavra de Deus. Jesus vai te lembrar, este sábado, dia 21, você esteve na igreja adventista de Ouro Preto, houve um pregador e falou do juízo final. E esse dia será revelado. E você não tem como escapar. Não tem como esconder desse dia. Não haverá desculpas. Falar, eu nunca ouvi a palavra. Eu nunca visitei uma igreja. Hoje você tem o privilégio de visitar uma igreja. Hoje você tem o privilégio de aceitar a mensagem. E aceitar Jesus como teu Salvador pessoal. Não haverá desculpas, queridos irmãos. Nenhuma desculpa será aceita. Porque quem vai julgar é santo. É justo. A justiça que será aplicada nesse dia é uma justiça jamais vista. A justiça que será aplicada nesse dia é uma justiça que homem algum é capaz de entender. A justiça que será aplicada nesse dia é uma justiça santa. Então ninguém vai escapar. Ninguém. Não importa se você é adolescente, se você não importa, todo mundo vai. Pai, senta. Lembras quando estavas a educar os teus filhos e você lhes dava tanta liberdade e eles se perderam? Lembras, pai? Mãe, senta. Lembras quando você dava muita liberdade aos teus filhos? Ah, não, Senhor, lembra naquele dia. Você ia para a igreja e deixava as crianças em casa. Você ia para a igreja e deixava as crianças na rua, a fazerem, a desfazerem. Esposa, senta. Lembra o que você fez? Eras uma mulher rude. Lembra o que você fez com teu marido? Senta. Marido,
papai e mamãe falavam, você estava nem aí. Quiseste seguir o mundo, a vaidade do mundo. Senta, hoje é o dia, naquele dia, na hora tal, no minuto tal. Papai e mamãe falavam e você não dava ouvido. Todos, queridos irmãos, vamos comparecer nesse juízo, nesse tribunal santo, em que Jesus vai julgar e vai retribuir cada um segundo as suas obras. Lembra, irmão, quando você ia para a igreja, quantos necessitados você passou? Lembra, irmão, o que você fez para Jesus? Quantos estudos bíblicos você deu? Quantas pessoas você convidou para a igreja? Senta, você não trabalhou para mim. Você não trabalhou na minha obra. Por isso, você será julgado e condenado, porque aqueles que os nomes não estiverem no livro da vida serão lançados no fogo e serão mortos com a morte. Queridos irmãos, eu olho para esse texto com uma grande esperança. Eu olho para esse texto com uma grande satisfação, que afinal de contas haverá o livro da vida. E o livro da vida é para aqueles que vão viver o resto da eternidade com Cristo. Amém. Eu não sei quais são as tuas obras, eu não sei. Mas alguma coisa me diz que você precisa se chegar a Cristo. Alguma coisa me diz que você precisa entregar a sua vida a Cristo e dizer, Senhor, eis-me aqui, aceita-me como sou. Transforma-me e escreva o meu nome no livro da vida. Eu não sei se esta manhã eu falo para alguém que durante muito tempo esteve distante da igreja, esteve distante de Deus, esteve distante do lar, daquela família que nunca deveria ter saído. Eu não sei se falo para alguém esta manhã que está estudando a Bíblia e está entendendo que precisa se voltar para Cristo. Eu não sei esta manhã se eu falo para alguém que precisa entregar seriamente a sua vida a Cristo. Eu não sei. Eu não sei esta manhã se eu estou falando para alguém que durante muito tempo se sentiu sozinho, durante muito tempo achou que a vida já não tem sentido, a vida já não tem solução. Eu não sei. Não sei quais são as tuas lutas, eu não sei. Não sei quais são os teus problemas, eu não sei. Mas eu sei que o Jesus que eu sirvo, o Jesus de Isaac, o Jesus de Moisés, o Jesus que transforma corações, Ele está aqui para te receber de braços abertos. Amém. Eu sei que aquele Jesus que te deixou 20 anos fora da igreja, está hoje aqui à tua espera, de braços abertos para te receber. 20 anos fora são tempo suficiente. Durante esse tempo muita gente morreu. Não existe, já disse, a hora mais incerta que a hora da morte. Você ficou 20 anos fora da igreja, terias morrido de acidente, terias morrido com uma doença, mas ainda assim Jesus te deu ainda a última oportunidade de falar, meu filho, 20 anos já chega, se volta para mim, vem, o mundo está a terminar, já não há chance para esse mundo, vem, volta-se para mim. São 20 anos, eu te cuidei durante 20 anos fora. Vem, entrega a tua vida a Cristo, porque você já não vai escapar. Queridos irmãos, tenham uma certeza, ninguém vai escapar desse dia. E ninguém escapa da morte. Ninguém. Eu costumo dizer que existem 2 momentos na vida que a gente não sabe. Primeiro momento é o dia da nossa morte. E o segundo momento é a vinda de Jesus Cristo. Ninguém sabe, nem os anjos. E todos os sinais
que predizem a vinda de Jesus Cristo estão sendo cumpridos. 99% dos sinais se cumpriram. Olhem para a sociedade, como é que a nossa sociedade está perversa. Olhem como é que as pessoas estão cuidando de mudar a lei. Olhem como é que os filhos não respeitam os pais. Olhem como é que os pais batem nas mulheres, nas suas esposas. Olhem como é que o pecado está a cegar a humanidade. Olhem como é que as pessoas não pregam a verdade. Olhem, isso tudo prediz a vinda de Jesus Cristo. Há 3 meses eu vi um noticiário e me chamou muita atenção. Lá na minha terra, uma mãe mata a filha de 3 meses por causa de fome. Matou a filha de 3 meses e cozinhou para dar nos demais. Olhem como é que o mundo está. Olhem como é que a igreja está vazia. Queridos irmãos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Estaria aqui uma igreja muito cheia. Estaria aqui uma igreja grande. Mas a Bíblia nos diz que nos últimos dias os homens serão mais amantes dos prazeres, amantes de si mesmos, que amantes de Deus. Se olharmos nas enchentes dos carnavais, como é que um carnaval enche? Se fosse a mesma coisa que enchesse a igreja, imagina como seria. Se olhássemos as festas como enchem, como é que seria? E nós hoje temos o privilégio de estar diante da presença de Jesus. Estar diante da presença daquele que será o grande juiz. E nos arrepender e entregar a nossa vida. Eu não sei quais são as tuas dificuldades, mas uma coisa é certa. Faltam 10 dias para que o ano de 2024 termine. Para muitos, será o último ano. Eu nunca imaginei que eu estaria a assistir o funeral da minha prima por uma live. Nunca imaginei. Eu nunca imaginei que faltando 20 dias para o ano terminar, a minha prima saindo da igreja fosse atropelada e morrer naquele local. Queridos irmãos, a vida é muito curta e é passageira. Não existe coisa melhor que viver a vida com Cristo, que ainda que moramos, com Ele viveremos. Para aqueles que acreditam em Cristo, a morte não é o fim de tudo. Aliás, os livros vão se abrir. Os livros vão se abrir. E o outro livro particular que o apóstolo João nos fala aqui, que é o livro da vida, será escrito o nome daqueles que acreditarem e aceitarem Jesus Cristo esta manhã. Amém. Eu não sei se talvez alguém tenha um pedido de oração. Eu não sei se alguém passa por uma dificuldade. Eu não sei o que o teu coração tem e o que te prende. Mas uma coisa eu sei, que Jesus está aqui. Jesus está à tua espera. Jesus te convida esta manhã. E Jesus te fala: meu filho, dentre os livros que eu vou abrir naquele dia, tem um livro especial que é o livro da vida. Então, venha, me aceite esta manhã, para que o teu nome seja escrito no livro da vida. Haverá alguém esta manhã que gostaria que o seu nome fosse escrito no livro da vida esta manhã? Haverá alguém? Haverá alguém? Por favor, coloque-se em pé. Se você acredita que o teu nome vai estar no livro da vida, e você acredita que Jesus vai julgar todos os grandes e pequenos, Jesus vai julgar com uma justiça santa, com uma justiça pura,
com uma justiça das melhores justiças. Então entregue a tua vida a Jesus. Porque este Jesus que nos convida hoje, que nos salvou lá na cruz, será o mesmo que vai julgar. E aí alguém pode estar a falar, mas como é que Jesus vai julgar? Jesus vai julgar. Em Apocalipse diz que eu castigo e repreendo a todos quantos amam. E Jesus vai julgar. Só que a justiça de Jesus será uma justiça de amor. Será uma justiça daqueles que o aceitaram como seu Salvador pessoal. Vamos agora pedir ao irmão Ari, por favor, que venha orar para que Deus possa nos transformar, para que Deus possa colocar os nossos nomes no livro da vida. E se por um momento alguém tem um problema com um outro irmão, por favor, depois do culto, podemos conversar com a direção da igreja. Se alguém achar que quer permanecer nessa igreja, quer ser batizado nessa igreja, não hesite, queridos irmãos. Por favor, depois do culto, vamos conversar com a direção da igreja. Este pode ser o teu último sábado. Teu último sábado. Podes não entrar em 2025. A estatística diz que a cada minuto, o mundo inteiro morre mais de 500.000 pessoas. Você pode ser incluso nessa estatística, sair daqui da igreja. Você pode ser incluso nessa estatística amanhã. Só não mora sem Cristo. Não mora sem Cristo. Se haver alguém que quiser fazer parte dessa igreja e querer ser batizado, fazer parte das classes batismais, fazer parte dessa grande família, queridos irmãos, falo para a irmã, como é que se chama? A nossa visitante, a irmã Nara e o irmão Jonathan, sejam bem-vindos a esta família. Mas Jesus tem um plano e um propósito para convosco. Se vocês endurecerem o vosso coração, os vossos nomes estarão escritos no livro da morte. Se vocês amolecerem o vosso coração e aceitarem Jesus hoje como vosso Salvador pessoal, os vossos nomes serão escritos no livro da vida. Não há tempo a perder. Quando a mensagem chega até você, não diga amanhã, 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 amanhã. E na escola sabatina nós ouvimos o relato de um jovem que na sua campa estava escrito tarde demais. Então, não esperem, irmã Nara, irmão Jonathan, não esperem ser tarde demais. Aceitem Jesus como vosso Salvador pessoal. Hoje pode ser o vosso último dia. Amanhã pode ser o vosso. Podem não entrar no 2025. Já ouviram a mensagem? E essa mensagem é para ser transformada nos vossos corações. Mas para que ela surta efeito nas vossas vidas, aceitem Jesus. E aceitar Jesus é aceitar ser batizada. Aceitar ser batizada pelo Espírito Santo aqui nessa igreja. Não há coisa mais linda, não há coisa mais bonita nessa vida que morrer em Cristo, irmãos. Eu vi o funeral da minha prima. Eu fiquei triste, mas fiquei feliz ao mesmo tempo. Porque as pessoas cantavam, as pessoas louvavam. Ela foi sepultada com uma esperança de que haverá um grande reencontro. Então, irmãos, aceitem Jesus. Se vocês quiserem fazer parte dessa família, aliás, não é se quiserem fazer parte. Vocês devem fazer parte dessa família. Vocês devem aceitar Jesus Cristo como vosso Salvador pessoal. Vocês devem entregar a vossa vida a Jesus. E a gente está tendo, já vai ter estudo bíblico convosco, né? O irmão Vanderlei já está tendo estudo, a irmã também já está tendo estudo, mas é preciso vocês aceitarem Jesus essa manhã e falarem: Jesus, eu estou aqui, me transforma, eu quero ser batizado aqui nessa igreja, quero ser batizado nessa igreja porque entendi que um dia Jesus trará um juízo final. Preciso ser batizado. Não esperem muito tempo.
Não espere muito tempo. Pode não ter a sorte de viver mais tempo. Pode não ter a sorte de chegar em casa talvez um outro dia. Pode não ter essa sorte. Aceite. O tempo e o momento de aceitar Jesus é hoje. O amanhã a Ele pertence. Ou Ele vem, ou a morte vem. São duas coisas. E contra isso ninguém escapa. Contra isso ninguém muda. Ninguém. Maria, Pai, orar para que Deus nos aceite como somos e que possa nos transformar. Vai orar para que o irmão Jonathan e a irmã Naira entreguem a sua vida a Jesus. E se não se importarem, depois do culto, podemos conversar. Irmã Naira, depois podemos conversar. Eu pedi a irmã Nara e ao irmão Janto que venha aqui à frente, nós vamos orar juntos aqui. Vamos fechar os nossos olhos, irmãos, curvar as nossas curvas, que nós possamos falar do Senhor Deus. Pai querido, Deus eterno e todo-poderoso, nesse instante, Pai querido, reunidos na sua casa de oração, nessa cidade de Ouro Preto, está essa pequena congregação que o Senhor um dia reuniu do mundo, que o Senhor chamou das trevas espirituais para a sua luz, ó Pai querido, a fim de prepararmos para que nós possamos, ó Pai querido, estarmos dentro em breve e vivendo contigo pela eternidade dos tempos, ó Pai querido. Transforma, ó Pai, os nossos corações. Nos ajude, ó Pai querido, a discernirmos aquilo que nós temos que discernir da Sua palavra, para que possamos colocar tudo isso em prática em nossas vidas, ó Pai querido, possamos ser transformados pelo poder do Teu Santo e Glorioso Espírito, Pai querido, e possamos ser preparados para o encontro contigo nos ares. Escreva os nossos nomes no livro da vida, ó Pai querido, porque sabemos, ó Pai querido, que se os nossos nomes estiverem escritos no livro da morte, nós não receberemos, ó Pai querido, a absolvição no juízo final. Mas te peço, Pai querido, que o Senhor escreva os nossos nomes no livro da vida, nos ajude, nos oriente, nos capacite, nos fortaleça, Pai querido, para que possamos permanecer firmes em Seu santo e reto caminho, para que possamos a cada dia te aceitar como nosso Salvador pessoal, para que possamos, Pai querido, cada dia estar trilhando a trilha que nos leva à vida eterna. Te peço de maneira especial pelo irmão Jonathan e pela irmã Nara que aqui se encontram, Pai querido, que tiveram a oportunidade de conhecer a Sua palavra e estão, Pai querido, estudando a mesma. Que o Senhor queira abrir-lhes a mente e o coração para que eles continuem estudando, continuem se preparando e que possam entregar seus corações a Ti, possam, Pai querido, dentro de breve descerem as águas batismais, selarem os seus nomes contigo, Pai querido, e serem desejosos, Pai querido, também serem libertos, salvos e absolvidos por Ti, Pai querido. Que no juízo final, Pai querido, nós possamos nos encontrar contigo nas nuvens dos céus e contigo possamos viver pela eternidade dos tempos. E não somente isso, Pai querido, mas que nós só possamos ser portadores das boas novas de salvação, possamos ser portadores da Sua palavra, Pai querido, que como igreja nós possamos pregar, possamos trabalhar, possamos trazer almas a Ti, Pai querido, no entendimento de que não somente a nós, mas também a essas pessoas que se encontram no mundo afastadas, essas pessoas que se encontram no vale da decisão, o Senhor as quer salvar, o Senhor as quer trazer para o Seu reino de amor, assim como trouxe a cada um de nós. Esteja, Pai querido, com aqueles irmãos que estão com seus corações muitas vezes voltados para a impureza, Pai querido. Que o Senhor retire todos esses males dos seus corações, voltados para a concupiscência da carne e dos olhos, Pai querido. O Senhor queira retirar todos esses males dos seus corações. Aqueles que estão irreconciliados com seus irmãos, com seus parentes, com seus amigos em geral, que o Senhor queira retirar também esses males dos corações, que eles possam em Ti, Pai querido, terem coragem de reconciliar com aqueles que eles precisam reconciliar, porque, ó Pai querido, como irmãos que somos, como Seus servos, nós devemos ser unidos uns aos outros e unidos com toda a humanidade, a fim de que possamos testemunhar com fé e com poder o Teu santo e glorioso nome, Pai querido. Esteja conosco, Pai querido, porque somos fracos, somos frágeis, mas sabemos que o Senhor está sempre conosco, nos ajudando, nos confortando e fortalecendo os nossos corações. Tome-nos em Tuas mãos, para que possamos em Ti fortalecidos, nos preparar para o encontro contigo nas nuvens dos céus. Essas bênçãos lhe pedimos e agradecemos, ó Pai,
Em nome e por amor do Senhor Jesus, qual vive e reina para sempre. Amém